aqui só, né, trazendo ilustrativamente aqui, que eu preciso pensar lá no PPA, lá na LDO e lá na LOA, né? Assim como o prefeito lá tem que pensar o que ele vai prever na educação, na saúde e na assistência, o conselho precisa prever, né? Lá no PPA, lá na LDO, lá na LOA, o que vai fazer com recursos do fundo, o que vai fazer com as políticas da infância. Então, qual é, né, a forma ideal de se tratar tudo isso? É ver as políticas da infância nas 3 leis orçamentárias. Então, eu coloquei aqui, né, a gente sabe que tivemos a discussão, né, do PPA dos municípios, né, e teremos, então, esse ano a gente tem eleição de governador. Vocês sabem que a gente, né, o PPA 4 anos, mas o governador vai executar o ano que vem o PPA anterior, né? E vai já estar elaborando o PPA a partir de 24. Então, quando eu falo assim, PPA, primeiro semestre de 23, é porque eu preciso estar discutindo em 2023 o que vai ser colocado no PPA que vai entrar em vigor no ano seguinte, né? Então, a gente tem esse ano eleito governador, ano que vem ele executa o último ano do PPA anterior, e em 2024 entra em vigor o novo PPA. Então, a gente precisa se antecipar. Já tiveram lá, né, a aula sobre o que tem que constar no PPA, né, LDO e da LOA, mas só lembrando aqui, né, se eu estou falando que no PPA eu tenho que prever os programas tal do governo, no PPA eu também preciso pensar no que a gente chama aqui de plano de ação quadrienal do Conselho. O que o Conselho deve fazer? Olha, naquilo que eu tenho de deliberação de política pública, isto aqui é importante para botar no próximo PPA. Nos próximos 4 anos, estas são as prioridades da infância. Deliberadas por quem? Pelo Conselho de Direitos. Então, a gente fala, o Conselho faz o seu plano quadrienal. Tá? Lembra lá do plano decenal da infância? Eu vou pegar o que está no plano decenal da infância, o plano decenal da convivência, o plano decenal da socioeducação, né? O conselho tem um plano de direitos que é decenal. Então, o que deveria fazer o conselho? Daquilo que eu previ para 10 anos, eu vou escolher, olha, isso aqui é importante para os próximos 4 anos. E aí, levar ao executivo isso, para que ele seja absorvido pelo prefeito municipal e conste lá no PPA do município. Ou, no caso do ano que vem, para que o município absorva o plano quadrienal do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e coloque lá no PPA do Estado. Não, do Estado no Estado, do município no município, obviamente, né? Tá, consegui. Eu conselho, peguei e coloquei lá, ó, isso aqui é prioritário. Para os próximos 4 anos, eu quero isso. Tá? Vamos pensar lá? Eu tenho falta de vaga de escola. Eu preciso, então, essa é uma política lá, aumentar o acesso de crianças na educação infantil. Essa é uma prioridade que o conselho tem. O que o conselho vai fazer? Olha, eu tenho 10 mil vagas faltando. Então, a cada ano, eu vou fazer lá, vou criar 2.500 vagas de escola. Essa é a minha prioridade para os próximos 4 anos na área da educação. Né? É isso aí que a gente vai fazer, vai escolher o que vai fazer em 4 anos. LDO, as prioridades. Daquilo que eu falei que eu ia fazer em 4 anos, puxa, ano que vem eu preciso fazer isso. E aí eu vou colocar lá o meu plano de ação anual do conselho. O conselho vai falar, olha, a prioridade para esse ano é tal política, ou são tais políticas. Nós aqui temos 10 prioridades escolhidas pelo Conselho Estadual para, né, que foram colocadas na LDO. Tá? Essas 10 são as prioridades do Conselho. Plano de ação anual, as linhas que eu vou deliberar, as linhas que eu preciso, né, complementar, suplementar, aí, ou criar políticas públicas. E aí a LOA, como vocês já viram, né, eu vou, então, definir recursos. Então, aquilo que eu falei que era prioritário para 2023, eu vou colocar recurso. E aí vem o plano de aplicação de recursos para cada ação que eu previ lá no meu plano de ação. É uma estrutura meio complexa, mas a gente vai entender. Então, aqui eu fiz mais ou menos um cronograma, né? Eu coloquei a do municipal aqui, porque
todos os promotores acompanham o municipal, né? E não são todos que acompanham o estadual. Então, para facilitar aqui, eu sempre faço o quê? Lá no início do ano, né? Pensando na lei orçamentária, lá no início do ano eu instalo um PA. PA para acompanhar a elaboração da lei orçamentária anual do meu município. E aí eu começo. Reunião, 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 chama a Secretaria de Educação, chama a Saúde, chama a Assistência, vê o que eles vão prever e começam as discussões. Né? Sabendo que eu tenho prazos, então tem que ver na minha lei municipal qual é o prazo que vai à LDO, o prazo que vai à LOA, todos os municípios vão ter, né, lá o seu prazo previsto. E aí eu vou fazer com que o conselho pense no seu plano quadrienal, pense no seu plano anual, né, e pense no seu plano de aplicação. Então a gente tem que ver que existem datas. E quanto mais cedo a gente começar a discussão, mais fácil será, né, que eu consiga o meu resultado. Então, aqui, só também para ilustrar, né, eu vou ver lá, eu, enquanto conselho, vejo o que eu tenho no meu plano, penso o que eu quero para os próximos 4 anos, escolho as linhas, né, as ações que eu quero para os próximos 4 anos. Na LDO, eu seleciono daquelas que eu coloquei no PPA, quais eu preciso colocar prioritariamente para o ano seguinte. E aí, na LOA, eu venho e coloco valores, eu quantifico. Então, a LDO eu vou qualificar e na LOA eu vou quantificar, certo? Então, quanto custará cada uma daquelas ações? Então, se o prefeito tem que fazer o exercício dele lá para o orçamento, o Conselho de Direitos tem que fazer para o fundo. Então, sempre lembrando, o Conselho delibera a política da infância como um todo, mas destina apenas o recurso do fundo, certo? Então, aqui, né, a gente fala de um roteirinho aqui, como é que a gente imagina fazer esse planejamento orçamentário aí dos fundos, né? Então, a gente sempre aqui tem essa ideia de coletar essas informações, então eu tenho lá o meu modelo de procedimento, onde oficia para educação, saúde e assistência, o que você está prevendo para as políticas da infância para o próximo ano? Ah, eles te respondem. Aí você analisou e fala, poxa, mas as políticas prioritárias não estão aqui. O maior problema do meu município é a falta de vagas para educação infantil, eles nem colocaram isso. E aí você vai chamar para reunião, aí você vai, se for o caso, fazer recomendação administrativa, né? Se for o caso, vai judicializar, mas você precisa iniciar isso antecipadamente, né? E aí, a gente sempre faz aqui, né, uma reunião com o MP e o Conselho de Direitos para discutir tudo isso, né? Sempre sugere que o Conselho de Direitos chame o gestor para ter uma conversa, para essa integração, para entender a metodologia que o município usa para a organização do orçamento, para entender os prazos, para que o gestor traga para o conselho o que está pensando em colocar na lei orçamentária, né? Aquilo que a gente colocou aqui, analisar os planos, escolher as prioridades, e aí sim, estabelecer o plano quadrienal que vai subsidiar o PPA, estabelecer o plano de ação que vai subsidiar a LDO, falando quais são as prioridades do meu município, e estabelecer o meu plano de aplicação, que vai então ser incorporado por força de lei na lei orçamentária anual. Então, como é que a gente faz isso aqui? Sempre encaminhamento de ofícios, marcando reunião. A gente aqui, por ser um município grande, né, a gente faz reuniões setoriais. Aqui no estado, o Conselho Estadual tem uma reunião com a educação, uma reunião com a saúde, uma reunião. A gente tem chamado o gestor para fazer essa discussão em conjunto, né? E tem se beneficiado aí dessas discussões. Por quê? Né? Estabelecer esse caminho e por que a gente bate tanto na mesma tecla. Eu preciso me antecipar, eu preciso fazer a previsão daquilo que eu quero gastar dos recursos do fundo lá na lei orçamentária. Já devem ter, né? Obviamente, conhecimento, né? E que a Constituição veda o início de programa se não está incluído na lei orçamentária. Que o gestor não pode realizar despesas, né, que excedam lá os créditos que eles têm. Aí vou precisar fazer, então, suplementação, ou vou ter que colocar crédito adicional, conforme vocês já estudaram, né? Lembrando, né, que é crime você ordenar despesa não autorizada por lei, que é crime de responsabilidade de prefeito ordenar ou efetuar despesa não autorizada por lei ou fazer desacordo com norma financeira.
Para que dizer isso? Para voltar lá atrás e falar que de nada adianta eu, Ministério Público, pensar só em judicializar as minhas demandas, em pensar que a melhor ação civil pública é aquela que consegue a procedência lá para a criação de uma política pública prioritária. Se eu não tiver previsão, o que eu vou ouvir do prefeito? Olha, doutor, eu sei que eu tenho aqui a sua sentença, mas eu não tenho previsão orçamentária, não tenho orçamento para essa política pública, não tem essa linha de ação aqui, eu não tenho previsão, eu não tenho nenhum lugar aqui, nenhuma dotação orçamentária que eu possa tirar esse recurso e colocar para executar isso tudo. E aí você vai ter que ouvir isso do prefeito. E fazer todo aquele caminho que é depender de todo mundo para suplementação, para crédito adicional. Então, qual é o melhor caminho? Né? Sempre aquele trazido lá pela Resolução 33/2016 do CNMP, né? Do promotor acompanhar a elaboração das leis orçamentárias, garantindo que os planos de direito dos conselhos sejam recepcionados nas leis orçamentárias. Resolução 33 de 2016 do nosso Conselho Nacional do Ministério Público, né? É uma recomendação para nós promotores da infância, zelar para que os planos de direito sejam incorporados lá nas peças orçamentárias, porque somente assim eu vou garantir a efetiva implementação de uma política pública. Somente assim eu vou conseguir gastar o recurso do fundo. Então, o que é muito comum? O Conselho deliberar o recurso do Fundo da Infância. Delibera o recurso do Fundo da Infância. E não executa. Não executa por quê? Porque não tem nem previsão no orçamento de fundo. Eu, tempos atrás, fui fazer uma apresentação num evento e fui buscar, naquele estado que eu estava indo, as previsões que tinham para a política da infância. E nós não tínhamos no município fundo da infância. Como é que vai executar? Pode até entrar dinheiro do fundo da infância, não consegue executar. Então, está aqui, existem vedações, existem responsabilizações. Por isso, eu, promotor de justiça, preciso me antecipar, acompanhar, né? Cobrar do conselho que exerce o papel, cobrar do executivo que recepcione o que o conselho está fazendo, que preveja o recurso do fundo, que preveja o recurso nos orçamentos, para que eu possa, então, cobrar a execução das políticas da infância. Trouxe aqui, né, rapidamente só para vocês, a experiência que eu tenho em Curitiba, né, e no estado do Paraná, então eu acompanho o Conselho Municipal e o Conselho Estadual, né, e o Ministério Público se faz sempre presente, né, todos já, porque é um trabalho de longo tempo, todos já cientes do seu papel, um conselho já capacitado, já fortalecido, com todas as dificuldades que tem, né, também não vamos pensar aí no mundo ideal, né, mas já com muito mais conteúdo, do que se tinha no passado, numa construção que foi feita coletivamente, num trabalho árduo, né, em alguns projetos de inovação. Então, a gente aqui tem o Orçamento Criança implementado, que vocês já conheceram, né, o que é o Orçamento Criança. Nós temos um projeto do Ministério Público do Estado do Paraná, em parceria com a Rede Marista de Defesa da Infância, que tem monitorado o Orçamento Criança dos 399 municípios do estado e à disposição dos promotores de justiça. Nós temos tudo isso em painéis de Power BI. Nós temos hoje no município de Curitiba, que a gente chama de Oca Web, dentro do sistema de execução orçamentária do município, já existe um filtro orçamento criança, então em tempo real eu consigo compreender o que foi previsto e o que foi executado do meu orçamento. Então, a gente já chegou, né, depois de muitos anos de trabalho, numa situação hoje muito mais confortável para discutir o orçamento e o financiamento das políticas públicas da infância, quer pelo orçamento, quer pelo fundo aí da infância. E aí trouxe aqui rapidamente para o conhecimento dos senhores, né, o Conselho Municipal fez aqui, né, o que se chamou de um plano plurianual. Então, quando estávamos lá em 2021, né, o município estava discutindo o PPA 22-25, né, o novo PPA do município, o Conselho já se antecipou e fez o seu plano, né, e fez todo um diagnóstico da política da infância e fez as propostas, né. O Conselho, então, aprovou em cada uma das linhas, saúde, liberdade, convivência, em cada uma das linhas, o Conselho, então, deliberou quais eram as propostas prioritárias
para 2022, 2025 no município, tá? Essa aqui, gente, só para vocês terem uma ideia, é a 12ª versão. Então, foram várias reuniões para se chegar nesse documento que foi aprovado. E aí o Conselho fez o seu plano, e eu, enquanto Ministério Público, encaminhei para o gestor, recomendando que ele recepcionasse o plano do Conselho no PPA do município. E assim foi feito, tá? Então, eu tenho aqui o PPA do município de Curitiba, a gente pode, né, vai ficar disponível para vocês, mas está no portal de transparência, vocês vão ver lá no portal de transparência, PPA de Curitiba, o PPA da infância, LDO de Curitiba, LDO da infância, a gente tem um orçamento temático aqui. Então, só para vocês entenderem, né, o que é o plano, então, de ação aqui, eu tenho a ação, eu tenho de qual eixo do plano decenal ela diz respeito, eu tenho se ela é exclusiva ou não da infância, eu tenho o número da dotação orçamentária, qual é o produto que eu quero, qual é a medida, qual é a minha meta física, qual é a minha meta financeira. Então, nós temos o espelhamento, né, do que o Conselho definiu como um plano plurianual e está, então, 100% recepcionado e consta do PPA do município, tá? A mesma coisa na minha LDO, né? Na LDO aqui, a gente tem a descrição, né, das prioridades, nas linhas de ações prioritárias, tanto do orçamento quanto do fundo. Então, aqui, né, eu vou ter, nesse mesmo documento, eu tenho os valores orçamentários e os valores do fundo da infância, então está tudo organizado aqui, né? E aí, por fim, a gente tem, né, na lei orçamentária, então, a discriminação dos valores. Eu tenho, então, a correspondência entre qual é a fonte de recursos, né? Qual é a dotação, qual é a ação que eu vou fazer, qual é o valor que a gente vai destinar. Então, esse é o momento que nós chegamos aqui, né, de ter tanto os valores do fundo quanto do orçamento previstos em todas as leis orçamentárias. Então, a criança, adolescente, hoje eu consigo vê-la no PPA, na LDO e na LOA do meu município. Aqui nos documentos eu tenho tanto o valor orçamentário quanto o valor do fundo, então quando fala ali fonte de recursos, né? Ó, eu estou com a fonte de recursos aqui aberta, eu fiz o print da parte que é orçamentária, mas se você seguir lá, né, ó, que é SMSAN, Secretaria de Saúde, né, Secretaria de Educação, Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, e lá na frente eu vou ter Fundo Municipal da Criança. Então, eu tenho aqui no mesmo documento, né, para que eu possa ver se o fundo está financiando 100% ou está agindo como a interpretação toda da norma nos diz, né, que eu preciso usar complementarmente os recursos do fundo. Então, o ter um documento único me dá essa condição, né, de ver onde é que está a prioridade absoluta, se o município está ou não usando o máximo de recursos possíveis, se o fundo da infância está realmente sendo destinado para aquelas linhas de ação prioritariamente escolhidas pelo Conselho. Então, a gente consegue hoje chegar, né, num nível de discussão do orçamento da criança, do financiamento das políticas públicas da infância, né, com muito mais qualidade, tá? A gente pode falar assim, puxa, isso é impossível aqui no meu município. A gente achava isso também, né, mas temos que deixar muito claro, isso é um exercício de muitos anos, né, vocês podem aqui ver, IN 36, 2009, então, desde 2009, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná possui uma instrução normativa que já mostra como os prefeitos devem prestar contas da infância, dos recursos executados na área da criança e do adolescente. Então, é um trabalho já de longa data, né, que vem sendo feito aqui, e que hoje a gente já consegue ver como era, né, a política da infância antes desse olhar via orçamento, né, e como que ela está hoje, pós, né, essa mudança de olhar do próprio Ministério Público também, pensando sempre que para que eu consiga executar, garantir o direito, eu tenho que ter política, e para que eu tenha política, eu tenho que ter recursos. Então, essa é um pouquinho da experiência, né, que a gente traz aqui, tudo muito rápido, a gente, né, gostaria de poder descer em detalhes tudo isso, mas fica aqui o convite, a gente deixou aqui os links, né, disponíveis para todos vocês, né, e eu gostaria aqui, então, de agradecer a oportunidade de estar aqui no dia de hoje, trazendo um pouquinho,
né, desse conhecimento aqui, amealhado ao longo dos anos aqui no município de Curitiba, no estado do Paraná, né, e me colocar, obviamente, à disposição de todos os colegas que estão nos assistindo, para que possam, né, tirar dúvidas. Aqui no material está o meu e-mail, né, tem ali o meu contato, e a gente sempre estará à disposição, né, dos colegas do Ministério Público para esclarecer dúvidas, para pensar em, né, em projetos conjuntos, está sempre à disposição de vocês aí para compartilhar essa experiência, que vem de longa data, né, e que pode servir porque de inspiração, mas também, né, precisa servir para que a gente possa refletir, né, todos os tropeços que a gente teve ao longo dessa caminhada, né. É muito claro que a gente chega onde chega nessa discussão depois de muito acertar, de muito errar, né, de um trabalho muito árduo, não só do Ministério Público, mas do Conselho de Direitos, né, do Executivo Municipal, do Executivo Estadual, que em algum momento tem sim que compreender que lugar de criança é no orçamento público, mas é no pagamento público, que não adianta prever o recurso se não executa. Não adianta o Conselho fazer mega campanhas para conseguir que recursos públicos entrem via, por exemplo, doação do imposto de renda, quando ele não tem capacidade de deliberar, quando ele não tem um diagnóstico, quando ele não acompanha a execução. E quando a gente chega no final do ano e vê que o recurso está lá todo em superávit, que ninguém gastou absolutamente nada. Então, é um caminho a percorrer, ainda é um tema extremamente árduo, né, para nós, do Ministério Público, que temos diversos conhecimentos, mas a gente sabe que o direito financeiro, a orçamentação, ela é um mundo à parte, né, e que é muito difícil a gente compreender o financiamento da infância, principalmente pela transversalidade de direitos, pela infância não ter lá uma secretaria única, né, com todas as suas políticas, mas sim diversas secretarias, diversas fontes de recurso, é recurso que vem da União para o município, via suas, é recurso que vem da União para instituições privadas diretamente, é recurso que vem do Estado, então é realmente uma política complexa, né, para que você consiga entender efetivamente o financiamento. Então, muito obrigado a todos pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês, né, e me coloco desde já à disposição de todos para eventuais esclarecimentos aqui. Muito obrigada.